E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de CDS para BAPS. Hoje é a aula 1.2.1. Nós vamos criar as nossas tabelas do banco de dados e elas vão servir de fonte de dados para as nossas CDS. Então, bora lá? Bora descomplicar isso junto. Então, bora lá. Antes da gente entrar no Eclipse, no ADT, eu preciso que vocês entendam o que nós vamos fazer. Opa, pronto. Então vamos lá. Frequentemente, as tabelas do banco de dados de um aplicativo já existem, obviamente, certo? Então, quando você fizer ali no seu dia a dia, as tabelas provavelmente vão existir já, né? Você não vai precisar criar do zero. Por exemplo, as CDS produtivas de pedido de venda, de ordem de venda, né? Que são entregues na S/4HANA, utiliza-se da tabela da VBAC, né? E os itens da VBAP, enfim. Se você tiver aí o conhecimento do SD, você vai conhecer essas tabelas que a gente está falando aqui, certo? Portanto, trataremos apenas da definição de tabelas nessa seção, que é a 1.2. Você pode criar e acessar tabelas de banco de dados dentro do Workbench via a transação SE11, ou seja, dentro do GUI. Alternativamente, você pode utilizar a funcionalidade correspondente no ADT, e o ADT é o Eclipse, que fornece um editor de código-fonte para as tabelas de banco de dados na perspectiva ABAP. Nessa seção, usaremos o ADT, obviamente, para criar duas tabelas do banco de dados. Então vamos lá. Resumo: você pode criar tabelas pela SE11 ou você pode criar pelo ADT. Geralmente o ADT, que é o Eclipse, tá? Você, que é a ferramenta de desenvolvimento Eclipse, você pode fazer absolutamente tudo no dicionário de dados, tá? Então, nós vamos utilizar, já que a gente está falando de CDS, CDS você só pode criar com ADT. Você não pode criar isso dentro do GUI. Então, por esse motivo, a gente sempre utiliza o ADT quando a gente está trabalhando com S/4HANA. Porque a base do HANA são as CDS, né? Independente de ser cloud ou on-premise, vão ser as CDS, tá? Show de bola. Espera aí que eu não passei. Pronto. Então, vamos lá. O que que nós vamos criar aqui, certo? Nós vamos criar um pacote, certo? Que é o ZDL CDS, que eu vou chamar. Dentro desse pacote, né, que nós vamos criar juntos, nós vamos versionar ele no GitHub. Então, eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos esse versionamento e eu vou fazer literalmente do zero com vocês, tá bom? Eu vou utilizar o nosso ambiente, tá? O ambiente do DL, porém você pode utilizar o ambiente da própria SAP ou no seu ambiente, basta que o ABAP Git esteja configurado. Gabriel, eu não sei como é que funciona o ABAP Git, é só colocar ABAP Git no Google, ele vai te mostrar o site do ABAP Git e aí você segue os passos lá, enfim. Eu não vou mostrar isso, eu estou só mostrando para vocês aqui como que a gente vai versionar no GitHub, só porque eu disponibilizo isso para vocês. Não é obrigatório vocês versionarem no seu GitHub, mas eu vou ser honesto com vocês. Eu, estando no lugar de vocês, versionaria primeiro portfólio, segundo, quando você tiver que buscar alguma coisa que você já tenha feito, é só você entrar no seu GitHub, buscar ali o projetinho e aí você vai achar os pontos que você precisa. Então, eu faço muito isso. Um exemplo, muitas coisas do RAP, eu tenho os meus repositórios de RAP, que eu olho quando eu preciso, entendeu? Coisas que eu já fiz no passado, enfim, vocês sabem o que eu estou falando. Depois nós vamos criar duas tabelas, tá? A nossa primeira tabela é a ZDL CDST underline product, tá? Esse aqui são nomes fictícios. Você pode utilizar o nome que você quiser, fica à vontade. Só que eu costumo colocar um prefixo aqui, que é o Z, obviamente. Aí eu coloco alguma coisa, T de table, underline, e o nome da tabela semântico ali, né? Então, no nosso caso, DLCDS é justamente o curso aqui, por isso que eu até coloquei o pacote DLCDS, tá? Mas fica à vontade, você pode criar do jeito que você quiser, com o nome que você quiser. Logo em seguida, a gente vai criar o Order IT, que é o Items, tá? Que é justamente a VBAP.
Por que que eu estou criando isso do zero? Porque nós vamos, justamente, se você estiver utilizando o ambiente da SAP, não vai ter nada de negócio. Se você estiver utilizando o ambiente do DL, não vai ter nada de negócio. Se você estiver utilizando qualquer coisa fora, sem ser os servidores mais robustos, você não vai ter as transações de negócio, tá? Então, para garantir, vamos criar as tabelas nós e a gente trabalha em cima com as nossas CDS. Então, vamos lá. Do lado esquerdo, nós temos a nossa tabela de product, tá? Que vai ter o client, que é o mandante, product, product type, authorization group e o creation date time, tá? Dentro da tabela, nós trabalhamos com o underline, tá? A gente costuma trabalhar com o underline na separação. Do lado direito, a gente tem a tabela de items, certo? Que são os itens do nosso pedido, certo? Então, como é que eles vão funcionar? Client, mandante, sales order, que é o número da ordem de venda, sales order item, e aqui tem o tipo de cada um. Se você não se habituou a criar tabelas dentro do HANA, tá aqui certinho, ó, basicamente, ó, o nome da coluna, dois pontos, o tipo de dados e espaço separado as constraints, né? O que são as constraints? São justamente as regras ali do banco. Um exemplo, not null, ou o key do primary key, enfim, assim vai. Então a gente tem o product, né, que é o MATNR, aí a gente tem o order quantity para quantidades e valores, a gente precisa da unidade de medida ou da moeda. Show? Nesse caso, já vem aqui o unit, que é a unidade de medida, e aqui o respectivo tipo, e assim vai, como eu falei, ó, net amount, aqui já é justamente a quantidade, o valor do pedido, né? Transaction currency, que é a moeda, creation date, que é justamente a data de criação, e assim vai, show, que nós vamos criar. Então, bora lá para dentro do Eclipse. Eu não vou mostrar para vocês como que você instala o ADT. Se você tiver alguma dúvida de como instalar, como configurar o seu Eclipse, nós temos uma aula dentro do nosso YouTube. Basta você entrar no YouTube do Descomplicando, vai lá e escreve Eclipse, vai aparecer lá configurando o Eclipse e conectando o HANA Trial, tá? Que é o do BTP, configurando o BTP. Show de bola? Então bora lá. Eu vou logar aqui dentro do Eclipse e já volto com vocês com tudo configurado. Bora lá. Então bora lá. Estamos aqui dentro do Eclipse e eu já criei o básico aqui. Vou te explicar o porquê que eu já criei, tá? Porque basicamente o foco do curso em si é na criação das CDS. E a criação de tabela não tem segredo, tá? Se você tiver minimamente um conhecimento de HANA, você vai conseguir criar a tabela sem problema. Eu vou só mostrar como é que se cria, mas aí já está tudo criado os objetos. Basicamente, dentro de packages aqui, ou dentro do próprio System Library, é só clicar com o botão direito, New, ABAP Package, e aí você preenche certinho de acordo com o seu ambiente. E aí você vai colocar o nome do pacote, o nosso pacote é o ZDL CDS. Aí dentro, no pacote, clica com o botão direito, New, Order ABAP Repository, e você vai escrever DataB e vai aparecer aqui o Database. Você vai dar o nome e ele vai abrir só com client. E basicamente o que você vai fazer é preencher conforme nós preenchemos aqui. Coloquei uma aqui, que é o Product, coloquei ela como int4, not null. Aí você me pergunta, pô, Gabriel, mas por que tu não colocou aqui o matnr, né? Isso porque dentro do ambiente do DL, existem algumas restrições que a SAP coloca na versão Express para que você não utilize as coisas standard. Então, há alguns problemas se você utilizar as coisas standard no nosso ambiente. Esse é o único requisito. Então, por isso que eu costumo criar as coisas, tá? Mas, o que nós podemos fazer tem duas formas de você fazer isso. Ou tu utiliza um tipo de dados, né? Um elemento comum, bem comum, sem pertencer a nenhum módulo, um exemplo, o int4, é da raiz, né? Ou você utiliza uma outra, exato, e idêntico aqui ao cliente, né? Que é a BAP, ponto. Aí você pode colocar outras opções e aí selecionar o tipo primitivo ao invés de utilizar um elemento de dados, tá? Por isso que a gente está utilizando aqui um int4, mas não tem problema nenhum de você utilizar esses IDs como int4, tá?
Agora, lá na Order IT, eu vou mostrar para vocês o que nós utilizamos. Um exemplo, valores e quantidades, a gente não vai utilizar um int 4. Eu vou te explicar o porquê depois. Outras colunas que nós colocamos, Product Type, int 4, Authorization Group, int 4 e o Creation Datetime como timestamp L. Isso tudo você coloca na mão aqui, tá? Escrevendo, ó. Posso escrever o que eu quiser aqui. Você coloca os 2 pontos e tal. No final você vai ativar. Tá feita a sua tabela. Não precisa mudar nada aqui com transparente, etc. Esquece isso por enquanto. Depois eu criei a segunda, que é a de Order IT. Lembrando que se você estiver dentro do ambiente do DL, não utiliza o mesmo nome, porque vai dar conflito, tá bom? Aqui eu declarei três chaves, né? No caso, uma já vem, eu declarei outras duas, que é o Sales Order, que eu coloquei como int 4. Tudo que é ID aqui eu vou colocar como int 4. E o Sales Order Item também, já que é um número, coloquei como int 4. O Product também é um ID. E aqui vem o segredo da parada. Eu criei uma coluna chamada Product Quantity, que é o ABAP Quan, que vai ter 10 inteiros e 2 decimais. E aí eu, obrigatoriamente, quando eu estou utilizando o quan ou o cur, que é quantidade ou valor, eu preciso dizer qual é a unidade de medida ou a moeda. Isso você faz também na SE11, que você vai lá na aba certinha de valores e quantidades, para você colocar referência. E aqui, basicamente, o que você faz é repetir o nome da tabela, ponto, e o nome da coluna que vai representar. No caso, eu estou utilizando a unidade de medida mens, e o currency, que é a moeda, já atrelando aqui os dois, ó, que é o Product Unit e o Currency. Por último, eu declarei 4 colunas, Creation Date, Create User, e o Last Changed By e o Last Changed From, que é o Timestamp. Show! Aqui, Dates, o name, né, que é o Last Changed By, e pronto. Basta que você ative e tá feito. Tá feito as nossas duas tables. Caso você queira, coisas aqui que você pode ver, tá? Se você der duplo clique, você navega, obviamente, você abre o objeto. Se você tiver no Mac, Command, segura o Command, você consegue navegar para as coisas. E no Windows é o Ctrl, tá? Segura o Ctrl que dá certo. Se você der um F8, vai abrir um preview do que tem dentro da tabela. No caso, nossas tabelas não tem nada. Show? E é isso. Ficamos por aqui, então. Nas próximas aulas, a gente vai começar a fazer as modelagens e os relacionamentos entre as CDS. Valeu, até a próxima aula.